Beatriz olhava o microfone na sua frente como se fosse uma arma carregada. Ao redor dela, 300 pessoas esperavam em silêncio. Ricardo estava pálido. Fernanda, a amante grávida, tentava sair discretamente pela porta lateral, mas era tarde demais. Beatriz tinha provas de tudo. E naquele momento, todos iam descobrir a verdade mais suja que aquele casamento escondia. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos voltar 4 meses. Quando Beatriz era apenas uma mulher apaixonada que não fazia ideia de que estava casada com um mentiroso, Beatriz estava organizando as gavetas do closet quando viu a caixa escondida no fundo. Uma caixinha de veludo. Vermelho que ela nunca tinha visto antes. O coração dela acelerou. Seria um presente surpresa? Talvez Ricardo estivesse planejando algo romântico. Ela abriu com cuidado e o mundo parou. Dentro havia um colar caríssimo. Aquele tipo de joia que só se compra para alguém muito especial. Mas Beatriz nunca tinha recebido aquele colar. Virou a caixinha procurando algum cartão, alguma explicação e encontrou um bilhete pequeno dobrado no fundo. A caligrafia não era de Ricardo. Era feminina, delicada, para o homem que mudou minha vida. Com todo o meu amor, FF, quem era F. Beatriz sentou na beirada da cama com a caixa tremendo nas mãos. Tentou encontrar uma explicação inocente. Talvez fosse da mãe dele, talvez de alguma tia, mas no fundo ela sabia. Aquele tipo de presente, aquele tipo de mensagem, não vinha de família, vinha de alguém que tinha um envolvimento íntimo com seu marido. Ela guardou a caixa exatamente onde estava. Fechou a gaveta e desceu as escadas tentando respirar. Ricardo estava na sala assistindo futebol, cerveja na mão, completamente relaxado. Como você consegue fingir tão bem? Beatriz pensou. Como consegue estar aqui tão tranquilo, enquanto tem outra mulher te dando presentes caros? Amor, tudo bem? Ricardo perguntou, sem tirar os olhos da televisão. Você está pálida. Tô com dor de cabeça. Vou deitar um pouco. Quer que eu pegue um remédio para você? Não precisa. Beatriz subiu de novo para o quarto, trancou a porta e fez algo que nunca tinha feito em 15 anos de casamento. Foi até a gaveta onde Ricardo guardava os documentos dele. E começou a procurar extratos de cartão de crédito, recibos, qualquer coisa que explicasse aquele presente. Não demorou muito para encontrar. Escondido entre papéis antigos, um extrato de um cartão que ela não conhecia, compras em restaurantes caros, hotéis, lojas de roupas femininas e o valor do colar, 3 meses atrás. Beatriz sentiu as pernas bambas. Tudo ali confirmava. Ricardo tinha outra mulher. E não era algo recente. Pelos extratos, já durava pelo menos 6 meses. Talvez mais. Ela fotografou tudo com o celular. Guardou os documentos exatamente como estavam. E saiu do quarto. Ricardo continuava na sala, gritando com o juiz da partida. Completamente alheio ao fato de que sua esposa acabava de descobrir a traição naquela noite. Beatriz fingiu que estava dormindo quando Ricardo se deitou ao lado dela. Mas passou horas acordada, olhando para o teto, pensando em tudo que tinham construído juntos. 15 anos de casamento, 3 tentativas frustradas de ter filhos, tratamentos dolorosos, noites chorando no banheiro, sempre achando que o problema estava nela. E agora descobria que enquanto ela se culpava, ele estava construindo uma vida paralela com outra mulher. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Beatriz. Ela continuou fingindo normalidade, preparando o café da manhã, conversando sobre bobagens, sorrindo quando necessário, mas por dentro estava se despedaçando. Cada gesto carinhoso de Ricardo parecia falso. Cada eu te amo soava como mentira. Ela precisava de mais informações. Precisava saber quem era essa mulher, quanto tempo isso durava, se havia mais alguma coisa que ela não sabia. Foi quando decidiu seguir Ricardo. Na quinta-feira, ele disse que tinha uma reunião importante que ia se estender até a noite. Beatriz disse que tudo bem, que ia aproveitar para visitar uma amiga. Mas em vez disso, ela pegou o carro e foi até o estacionamento da empresa dele. Esperou. 2 horas depois, Ricardo saiu, mas não sozinho. Ao lado dele estava uma mulher linda, jovem, grávida, muito grávida. Beatriz sentiu o ar faltar. Grávida. A amante estava grávida. Ricardo colocou a mão na barriga dela com tanto carinho, tanto cuidado,
do jeito que Beatriz sempre sonhou que ele fizesse com ela quando finalmente conseguissem ter um filho. Eles entraram no carro dele e Beatriz o seguiu mantendo distância segura, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Ricardo parou em frente a um prédio novo, luxuoso. Eles entraram juntos. Beatriz esperou alguns minutos e entrou também. Perguntou ao porteiro se conhecia o casal que tinha acabado de subir. O porteiro educado confirmou. Sim, senhor Ricardo e dona Fernanda. Eles moram no apartamento do 10º andar. Apartamento novo. Compraram faz uns 2 meses. Beatriz agradeceu e saiu. As pernas mal conseguiam sustentá-la. Ricardo tinha um apartamento com a amante. Não era só uma traição. Era uma vida dupla completa. Ela dirigiu de volta para casa no piloto automático, estacionou na garagem e ficou ali sentada no carro, chorando, até não ter mais lágrimas. Quando finalmente entrou em casa, já era quase meia-noite. Ricardo não tinha voltado. Obviamente, estava no apartamento dele com a amante grávida, vivendo a família que Beatriz nunca conseguiu dar para ele. O celular dela tocou... Mensagem de Ricardo, amor. A reunião está se estendendo mais que o esperado. Vou dormir no hotel perto do escritório. Te amo. Te amo. Que facilidade. Ele tinha para mentir. Para fingir... Para viver 2 vidas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Beatriz não respondeu. Subiu para o quarto. E pela primeira vez em 15 anos, dormiu sozinha na cama sem sentir falta de ninguém. Só sentindo raiva. Uma raiva profunda que ela nunca tinha experimentado antes. Na manhã seguinte, Ricardo chegou cedo, tomou banho, trocou de roupa e agiu como se nada tivesse acontecido. Bom dia, amor, dormiu bem, Beatriz, o encarou e pela primeira vez considerou contar tudo o que sabia, gritar, chorar, expor a mentira dele, mas algo a impediu. Uma voz lá no fundo dizendo que ela precisava de mais informações, que não podia confrontá-lo ainda, não sem ter certeza absoluta de tudo. Dormi. E você? Como foi no hotel? Cama desconfortável. Mas sobre Bibi, Ricardo sorriu. Aquele sorriso falso que ela agora conseguia identificar perfeitamente. Aliás, preciso viajar no fim de semana. Reunião em São Paulo, volto só na segunda. Tudo bem. Vou aproveitar para colocar as coisas em dia aqui. Ricardo a beijou na testa e saiu para o trabalho, assim que o carro dele sumiu na esquina. Beatriz pegou o telefone e fez algo que nunca imaginou que faria. Ligou para um detetive particular. O nome tinha sido recomendação de uma conhecida que tinha passado por situação parecida. Alô? Meu nome é Beatriz. Preciso contratar uma investigação. É sobre meu marido. A voz do outro lado era calma. Profissional, senhora Beatriz. Pode me contar o que está acontecendo. A conversa durou meia hora. Beatriz contou tudo. O colar, os extratos, a mulher grávida, o apartamento. O detetive Júlio ouvia tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele disse: Senhora, vou ser direto com a senhora. O que está me descrevendo não é uma traição comum. É uma vida dupla estruturada. E geralmente nesses casos há mais segredos escondidos, muito mais. O que você quer dizer? Quero dizer que homens que conseguem manter esse nível de mentira por tanto tempo, normalmente têm mais coisas a esconder. Vou investigar tudo. A mulher, a gravidez, as finanças dele, tudo. Mas preciso que a senhora me prometa uma coisa. O que não confronte ele ainda. Não importa o que descubra. Não importa o quanto doa. Espere eu terminar a investigação completa. Porque se a senhora confrontar agora, ele vai esconder o resto. E a senhora nunca vai saber a verdade toda. Beatriz concordou. Embora cada célula do corpo dela quisesse gritar com Ricardo, queria justiça, queria verdade. E para ter isso, precisava de paciência. Júlio começou o trabalho imediatamente. Nos dias seguintes, ele enviava relatórios, fotos, informações que faziam o coração de Beatriz doer cada vez mais. Fernanda não era só uma amante, era uma mulher que Ricardo sustentava completamente, pagava apartamento, carro, roupas, tudo. E a gravidez já estava avançada. 7 meses, mas foi o que Júlio descobriu depois que mudou tudo. Senhora Beatriz, preciso falar com a senhora pessoalmente sobre a Fernanda.
descobri algo que a senhora precisa saber. Beatriz encontrou Júlio numa cafeteria discreta no centro da cidade. Ele chegou com uma pasta cheia de documentos. O rosto dele estava sério. Mais sério do que nas outras vezes. Senhora Beatriz, o que vou contar vai chocar a senhora, mas é importante que saiba, pode falar. Ela já estava preparada para o pior, ou pelo menos achava que estava. Fernanda não é quem ela diz ser. O nome verdadeiro dela é Fernanda Cristina Almeida, e ela tem um histórico criminal. Beatriz sentiu o sangue gelar. Criminal, Júlio abriu a pasta e mostrou documentos. Ela já aplicou golpes parecidos antes, 2 vezes, em homens mais velhos, casados, ricos. O padrão é sempre o mesmo. Se aproxima, seduz, engravida e depois fica com pensão, apartamento, carros, tudo. Você está dizendo que ela faz isso profissionalmente? Exatamente. O primeiro foi um empresário de Curitiba. Ela conseguiu arrancar dele quase R$500 mil em bens. O segundo foi um médico aqui mesmo da cidade. Ele pagou pensão por 3 anos até descobrir que o filho nem era dele. Quando fez o exame de DNA, ela já tinha sumido com o dinheiro. Beatriz não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E o bebê dela agora é do Ricardo. Júlio hesitou. Isso eu não posso confirmar ainda. Mas tem mais uma coisa. Fernanda não está sozinha nisso. Ela tem um parceiro, um homem chamado Diego. E pelos registros que consegui, eles se encontram regularmente em hotéis, restaurantes. Beatriz viu as fotos. Fernanda beijando outro homem. Um cara jovem, moreno atlético completamente diferente de Ricardo. Ela tá traindo meu marido. Beatriz quase riu da ironia. A amante que destruiu meu casamento está traindo ele também. Júlio assentiu. E, pelo que investiguei, esse Diego pode ser o pai verdadeiro da criança. Eles estão juntos há mais de 1 ano, muito antes dela conhecer Ricardo. Beatriz ficou em silêncio, processando tudo. Então, Ricardo não era só um traidor, era uma vítima também de um golpe elaborado, de uma mulher que fazia disso um estilo de vida. Júlio, preciso de provas de tudo isso. Fotos, gravações, documentos, tudo que você conseguir, já tô nisso. Mas senhora, posso fazer uma sugestão? Fale. Seu marido também precisa saber disso. Ele está sendo enganado. Beatriz balançou a cabeça. Não, ainda não. Primeiro eu quero todas as provas, quero saber exatamente o tamanho da mentira. E depois eu decido o que fazer nas semanas seguintes. Júlio trabalhou incansavelmente. Documentou cada encontro de Fernanda com Diego. Conseguiu gravar conversas, descobriu contas bancárias secretas onde Fernanda guardava o dinheiro que tirava de Ricardo. E o mais importante, descobriu que Fernanda estava planejando desaparecer assim que o bebê nascesse. Pegar tudo que conseguisse de Ricardo e sumir com Diego. Beatriz lia cada relatório com uma mistura de raiva e satisfação. Raiva por ter sido traída. Satisfação por saber que não estava louca. Que havia mesmo algo muito errado acontecendo. Mas ainda faltava uma peça do quebra-cabeça. Uma peça que a incomodava desde o começo. Por que ela não conseguia engravidar? Por que os médicos sempre diziam que o problema estava com ela? Foi quando decidiu procurar um novo médico, alguém que não conhecesse Ricardo, alguém que pudesse dar uma segunda opinião sincera. Dr. Paulo era um especialista renomado em fertilidade. Beatriz levou todos os exames antigos dele e dela. O médico analisou tudo cuidadosamente. Depois de alguns minutos, ele franziu a testa. Senhora Beatriz, posso fazer uma pergunta? Quem interpretou esses exames para a senhora foi o Dr. Mendes. Por quê? Tem algo errado? Dr. Paulo ajustou os óculos, olhando os papéis novamente. Seus exames estão completamente normais. A senhora não tem nenhum problema de fertilidade. O problema está aqui, nos exames do seu marido. Como assim? Beatriz sentiu o coração acelerar. Pelos laudos que estou vendo, seu marido tem uma condição chamada oligospermia severa. Isso significa que a contagem de espermatozoides dele é extremamente baixa. As chances de concepção natural são mínimas, quase impossíveis. Mas
mas os médicos sempre disseram que o problema era comigo. Infelizmente, isso ainda acontece. Alguns profissionais preferem culpar a mulher para não ferir o ego do homem, é antiético, mas acontece. Beatriz saiu do consultório atordoada. Durante todos aqueles anos, ela tinha se culpado, tinha se sentido defeituosa, incompleta, tinha passado por tratamentos dolorosos. Tudo achando que o problema estava com ela, quando, na verdade, o problema sempre foi de Ricardo. E se Ricardo tinha problemas para engravidar alguém naturalmente, como Fernanda estava grávida de 7 meses, a resposta era óbvia, o bebê não era dele. Fernanda tinha engravidado de Diego e estava fazendo Ricardo acreditar que era o pai, para arrancar dinheiro, pensão, tudo. Beatriz ligou para Júlio imediatamente. Júlio, preciso que você consiga uma prova definitiva de que o bebê não é do Ricardo. Pode ser um exame de DNA? Isso só depois que a criança nascer. A menos que... Júlio pausou. A menos que a gente consiga uma amostra de DNA do Diego e compare com exames que a Fernanda já fez aí durante a gravidez, existe um exame de sangue fetal que às vezes médicos pedem. Se conseguirmos acesso a isso, consiga. Não importa o preço. Júlio conseguiu através de contatos no laboratório onde Fernanda fazia o pré-natal. E 2 semanas depois, ele ligou com a confirmação. Senhora Beatriz, tem os resultados. O bebê é filho do Diego. Não há dúvida possível. Beatriz finalmente tinha tudo, todas as provas, todas as mentiras expostas. Ricardo a tinha traído, mas também estava sendo enganado. Fernanda era uma golpista profissional. O bebê não era de Ricardo. E ela tinha sido culpada injustamente por anos de infertilidade que nunca foi problema dela. Agora ela precisava decidir o que fazer com tudo isso, como confrontar, quando confrontar, e principalmente como garantir que a verdade viesse à tona da forma mais devastadora possível. Foi quando ela soube que Ricardo estava planejando uma festa, uma grande festa para anunciar oficialmente a paternidade e apresentar Fernanda para amigos e familiares. Ele ia fazer isso. Ia humilhá-la publicamente, substituí-la oficial. Mente, na frente de todos, Beatriz sorriu pela primeira vez em meses. Perfeito, ela pensou. Que lugar melhor para revelar a verdade toda. Na frente de todos que ele quer impressionar. Mas Beatriz sabia que não podia parecer destruída. Não podia chegar como a ex-esposa rejeitada que todos esperavam ver. Precisava se reconstruir, se fortalecer, mostrar que não estava acabada. Foi quando conheceu Daniel, um advogado bem-sucedido que frequentava a mesma academia que ela. Daniel era tudo que Ricardo não era. Atencioso, honesto, presente. Eles começaram a conversar. Café depois do treino, depois de jantares. Daniel sabia da situação dela, sabia que ela estava passando por um divórcio complicado e não julgava, apenas apoiava. Beatriz, posso te fazer uma pergunta? Daniel disse numa dessas conversas. Você ainda ama seu marido? Ela pensou antes de responder. Eu amei o homem que eu achei que ele era, mas esse homem nunca existiu de verdade. Então não amo mais. Só sinto raiva e uma vontade enorme de justiça. E você vai ter... Daniel segurou a mão dela. Vai ter justiça. E vai sair dessa mais forte do que imagina. Daniel se ofereceu para acompanhá-la na festa. Não apenas como apoio moral, mas como prova de que Beatriz tinha seguido em frente, de que não estava destruída, de que tinha encontrado alguém que realmente a valorizava. Beatriz aceitou. Nas semanas que antecederam a festa, ela se preparou meticulosamente, cortou o cabelo, comprou um vestido elegante, organizou todas as provas numa pasta, cada documento, cada foto, cada gravação, tudo numerado e catalogado. Júlio a ajudou a preparar a apresentação. Isso não vai ser apenas uma revelação, isso vai ser uma destruição completa da mentira que eles construíram. Você tem certeza que quer fazer isso publicamente? Beatriz não hesitou. Tenho certeza absoluta. Fernanda me humilhou, Ricardo me abandonou, agora é minha vez. A noite da festa chegou. Ricardo havia alugado um salão enorme, convidado centenas de pessoas, empresários, amigos, família, todos ali para celebrar a nova vida dele. A nova família, o bebê que estava para nascer, Beatriz chegou pontualmente, de braços dados com Daniel. Quando as portas se abriram e ela entrou,
O silêncio tomou conta do salão. As pessoas olhavam incrédulas. Alguns com pena, outros com curiosidade, mórbida, mas todos surpresos de vê-la ali. Ricardo ficou branco. Fernanda segurou a barriga instintivamente, como se estivesse se protegendo. Beatriz sorriu e caminhou pelo salão com a confiança de quem sabia exatamente o que ia fazer. Daniel ao seu lado, a pasta dourada nas mãos, o microfone esperando no pequeno palco onde Ricardo faria seu discurso. Mas essa noite o discurso seria dela, Beatriz. Ricardo se aproximou, tentando manter a compostura. Que surpresa você estar aqui. Não sabia que tinha recebido o convite. Não recebi. Ela respondeu calmamente. Mas achei importante estar presente num momento tão especial da sua vida. Afinal, ainda somos casados. Tecnicamente, o constrangimento no ar era palpável. As pessoas ao redor fingiam não estar ouvindo, mas todos os olhos estavam fixos neles. Fernanda se aproximou, a barriga imensa, o vestido caríssimo realçando cada curva. Ricardo, amor. Quem é ela? A voz dela era doce, inocente, como se realmente não soubesse. Sou a esposa. Beatriz estendeu a mão. Prazer, Fernanda. Ou você prefere que eu te chame de Fernanda Cristina Almeida? O nome completo fez Fernanda recuar, os olhos arregalados. Como você... Ricardo interrompeu. Beatriz, podemos conversar em particular? Não. Beatriz sorriu. Acho que já tivemos conversas privadas demais. Conversas onde você mentia, onde fingia, onde construía uma vida inteira nas minhas costas. Agora vamos conversar aqui, na frente de todos. Daniel colocou a mão no ombro dela. Gesto sutil de apoio. Ricardo olhou para ele com raiva. E quem é esse? Esse é Daniel, meu namorado, advogado, homem honesto. Tudo que você nunca foi. O murmúrio no salão aumentou. As pessoas começaram a se aproximar, formando um círculo, sentindo que algo grande estava para acontecer. Fernanda tentou se afastar, mas Beatriz a impediu. Não, Fernanda, você também precisa ficar. Afinal, essa festa é sobre você, sobre o bebê, sobre a linda história de amor que vocês estão vendendo para todo mundo aqui. Beatriz, o que você quer? Ricardo estava perdendo a paciência. Eu quero verdade. Ela abriu a pasta dourada. Vamos começar por você, Ricardo. Todos aqui acham que você é um homem de família bem-sucedido. Honesto. Mas quantos sabem que você mantém uma amante há mais de um ano, que comprou um apartamento para ela, que gasta milhares todo mês sustentando uma vida dupla, Ricardo Fide ao vermelho. Beatriz, isso não é. Não é o quê? Mentira. Ela tirou os extratos bancários. Olha aqui, compra de apartamento, 10 meses atrás. Móveis, roupas, joias, tudo pago com o dinheiro que você dizia que estava investindo no nosso futuro. No filho que você dizia que queria ter comigo. As pessoas no salão olhavam chocadas, alguns já tiravam os celulares para fotografar, outros apenas assistiam hipnotizados. Ricardo tentou pegar os papéis, mas Beatriz se afastou. Mas isso não é nem a melhor parte. Ela se virou para Fernanda. Quer contar para ele quem é você de verdade? Ou prefere que eu conte? Fernanda estava pálida, as mãos tremendo. Beatriz, não tenho ideia do que você está falando. Não tem? Beatriz tirou mais documentos, então deixa eu refrescar sua memória. Fernanda Cristina Almeida, 28 anos. Natural de Londrina, com passagens pela polícia por estelionato. Isso não é verdade, Fernanda gritou. Ela está inventando. Estou inventando? Beatriz mostrou as certidões, os registros policiais. Você aplicou o mesmo golpe em pelo menos 2 homens antes do Ricardo. João Martins, empresário de Curitiba, você arrancou dele R$400 mil. Tiago Andrade, médico, pagou pensão por 3 anos de uma criança que nem era dele. As pessoas no salão começaram a se afastar de Fernanda, como se ela fosse contagiosa. Ricardo olhava entre Beatriz e Fernanda, ainda processando. Fernanda, isso é verdade? Amor, eu posso explicar. Explicar o quê? Beatriz continuou implacável. Que você faz isso profissionalmente? Que procura homens casados, mais velhos, com dinheiro, que engravida e depois arranca tudo que pode, que já fez isso várias vezes. Ricardo, acho que você deveria se sentar. Daniel se aproximou dele. O que vem agora vai ser difícil de ouvir. O que mais tem? Ricardo perguntou, voz fraca.
Beatriz respirou fundo. O bebê que você acha que é seu, não é. O silêncio no salão foi absoluto. 200 pessoas pararam de respirar ao mesmo tempo. O quê? Fernanda tá grávida de outro homem? Diego Ferreira, o namorado verdadeiro dela, eles estão juntos há mais de 2 anos. E planejaram esse golpe desde o começo. Isso é mentira. Fernanda gritou. Ela está louca. Tô louca? Beatriz tirou as fotos. Diego e Fernanda beijando, entrando em motéis, de mãos dadas na praia, em restaurantes, tudo datado, tudo documentado. E tem mais. Ela tirou o resultado do exame de DNA. Esse é o exame de sangue fetal que você fez no laboratório São Lucas. Cruzamos com o DNA do Diego. Compatibilidade de 99,9%. O bebê é dele. As fotos circularam pelo salão. As pessoas olhavam horrorizadas. Fernanda tentou pegar os documentos, mas Daniel a impediu. Senhora, sugiro que fique quieta. Tudo o que disser agora pode ser usado contra a senhora em processo criminal. Ricardo estava em estado de choque, sentado numa cadeira, a cabeça entre as mãos. Como que você descobriu tudo isso? Contratei um detetive. Beatriz respondeu. Passei meses investigando, juntando provas, descobrindo cada mentira e encontrei muito mais do que esperava. Ela se virou para as pessoas. Sabe por que eu tô fazendo isso aqui? Na frente de todos. Porque durante meses eu fui humilhada. Fui a esposa que não conseguia dar filhos. A mulher defeituosa, a coitada que foi trocada por uma mais jovem. Beatriz, Ricardo tentou falar, mas ela continuou. Durante 15 anos eu me culpei por não conseguir engravidar, fiz tratamentos dolorosos, passei por procedimentos invasivos, sempre achando que o problema era meu, até que procurei outro médico. E sabe o que descobri? Que o problema nunca foi meu, era seu, Ricardo. Você tem oligospermia severa. Suas chances de engravidar alguém naturalmente são quase zero. O MED. Ico disse isso? Ricardo ergueu a cabeça. Por que ninguém me contou? Porque o Dr. Mendes preferiu me culpar para não ferir seu ego. É mais fácil culpar a mulher. As pessoas no salão começaram a murmurar. Algumas já saíam constrangidas. Outras ficavam para ver o final. Então não apenas Fernanda te enganou. Beatriz apontou para ele. Como você me enganou durante anos, me fazendo acreditar que eu era o problema, que eu era insuficiente. Eu não sabia. Ele sussurrou. Você não sabia que era estéril, mas sabia que estava me traindo. Sabia que estava construindo uma família nas minhas costas. Sabia que me abandonou no momento em que eu mais precisava de você. Fernanda tentou sair, mas Beatriz bloqueou o caminho. Não, você ainda não vai... Tem mais uma coisa que todos precisam saber. Ela tirou os extratos bancários de Fernanda. Essa mulher não estava apenas te enganando emocionalmente. Ela estava roubando de você. Roubando sim, ela tinha cartões de crédito em nome da sua empresa que você nem sabia que existiam. Gastou mais de 80 mil reais em compras pessoais. Viagens com o Diego. Presente, tudo com seu dinheiro. Fernanda, você confirma ou quer que eu mostre os extratos? Fernanda desabou. Literalmente sentou no chão chorando. Cobrindo o rosto, toda a fachada de mulher delicada e apaixonada tinha desaparecido. Agora era apenas uma criminosa descoberta. Ricardo, por favor, eu posso devolver o dinheiro. Devolver. Daniel riu sem humor. Senhora, a senhora vai devolver na justiça. Vou pessoalmente processar a senhora por estelionato, apropriação indébita e fraude. Beatriz se virou para o público. Alguém aqui ainda acha que essa mulher merece compaixão? Alguém ainda acha que ela é uma vítima? Silêncio. As pessoas apenas olhavam, algumas com nojo, outras com pena de Ricardo, mas ninguém defendeu Fernanda. Então eu sugiro, Beatriz D., se calmamente, que você saia daqui agora, antes que eu chame a polícia. Antes que essas 300 pessoas vejam você sendo presa, Fernanda se levantou com dificuldade. A barriga pesada, as pernas bambas, olhou para Ricardo uma última vez, mas ele desviou o olhar. Não tinha mais nada ali. Nenhuma compaixão, nenhum amor, apenas nojo. Ela saiu arrastando os pés, a bolsa esquecida no chão, o sonho de dar o golpe perfeito destruído completamente. Quando a porta se fechou, alguém começou a aplaudir.
E então outro e outro. Em questão de segundos, todo o salão aplaudia Beatriz. Não era aplauso de celebração, era reconhecimento, respeito, admiração por uma mulher que tinha sido destruída e conseguiu se reerguer da forma mais espetacular possível. Beatriz sorriu, mas não era um sorriso de vingança, era um sorriso de libertação, de alguém que finalmente tinha fechado um ciclo doloroso. Ricardo se aproximou dela, os olhos vermelhos. Beatriz, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, mas precisa fazer terapia. Precisa descobrir por que foi tão fácil para você me trair. Por que foi tão fácil mentir e, principalmente, precisa aprender a ser honesto consigo mesmo antes de mais nada. Ele assentiu, derrotado. Tem alguma chance de nós... Não, ela cortou, não tem... Algumas coisas quando quebram não tem conserto. Mas eu te desejo sorte, de verdade. Espero que você aprenda com isso. Daniel colocou o braço em volta dela. Vamos, vamos. Eles saíram do salão juntos, deixando para trás 300 pessoas, processando o que tinham acabado de presenciar. E Ricardo, sozinho, no meio da festa, que deveria celebrar sua nova vida. Percebendo que tinha perdido tudo por uma mentira. Os dias que seguiram a festa foram como ondas de um tsunami emocional que atingiu a vida de todos os envolvidos. A cidade inteira comentava o que tinha acontecido naquele salão. As redes sociais não falavam de outra coisa. Vídeos gravados por convidados circulavam, mostrando os momentos mais impactantes da revelação. Beatriz acordou no dia seguinte num hotel, longe de tudo. Daniel ao seu lado. Ele tinha insistido que ela precisava de um tempo longe da casa, longe das memórias, longe de tudo que representava aquela vida antiga. Como você está se sentindo? Daniel perguntou trazendo café. Beatriz pensou antes de responder. Leve. Pela primeira vez em meses eu me sinto leve, como se tivesse tirado um peso gigante das costas. Ele sorriu. Você foi incrível ontem. Não sei se eu teria essa coragem. Não foi coragem. Foi necessidade. Necessidade de que a verdade viesse à tona. De que as pessoas soubessem quem realmente era culpado. De que eu soubesse que não era louca. O telefone dela não parava de tocar. Mensagens, ligações de gente que ela nem lembrava que existia, algumas pedindo desculpas por terem acreditado nas mentiras, outras parabenizando pela coragem, e algumas poucas, muito poucas, criticando por ter exposto tudo publicamente. Beatriz ignorou todas. Não devia satisfação a ninguém. Não precisava se explicar, não precisava da aprovação de ninguém. Pela primeira vez na vida, ela estava fazendo as coisas por ela mesma. Não para agradar, não para parecer bem, apenas para encontrar paz. Enquanto isso, Ricardo estava trancado no apartamento que um dia dividiu com Fernanda, tentando processar a dimensão do que tinha perdido, não apenas o dinheiro roubado, não apenas a humilhação pública, ele tinha perdido algo muito mais precioso, a noção de quem realmente era, do que realmente valia. Durante toda aquela farsa, ele tinha se sentido poderoso, importante, capaz de ter duas mulheres, duas vidas. Mas agora percebia que tinha sido apenas um fantoche, manipulado, usado, descartado. O telefone dele tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu hesitante. Ricardo, a voz do outro lado era masculina. Grave. Quem é? Meu nome é Diego. Diego Wu, o verdadeiro pai do bebê. Ricardo sentiu a raiva subir. O que você quer? Quero que você saiba que eu não sabia de nada. Fernanda me disse que você sabia da verdade. Que estavam num acordo, que você ia ajudar financeiramente porque não podia ter filhos. Mentira. Ela mentiu. Pra mim, pra você, provavelmente pra todo mundo. Diego suspirou do outro lado. Eu sei disso agora. E quero pedir desculpas. Eu fui usado também. Acreditei nela. Achei que a gente tinha um futuro, mas ela estava apenas me usando pra engravidar enquanto tirava dinheiro de você. Ricardo desligou sem responder. Não tinha energia para mais nada. Apenas sentou no sofá vazio e, pela primeira vez em anos, chorou. Fernanda havia desaparecido. Ninguém sabia onde ela estava. O apartamento que Ricardo tinha comprado estava vazio. Ela tinha levado tudo que podia carregar.
roupas, joias, eletrônicos, e tinha sumido sem deixar rastro. Daniel entrou com pedido de busca e apreensão, mas sabia que seria difícil encontrá-la. Mulheres como Fernanda eram especialistas em desaparecer, em recomeçar em outra cidade, com outro nome, procurando a próxima vítima. Mas dessa vez seria diferente, porque agora havia provas documentadas, havia vítimas dispostas a testemunhar. O caso ganhou repercussão nacional. Programas de televisão falavam sobre golpes, do tipo, especialistas analisavam o padrão. Outras vítimas começaram a aparecer. Homens que tinham passado por situações parecidas, que tinham sido enganados, roubados, humilhados e que agora finalmente tinham coragem de contar suas histórias. Beatriz foi convidada para dar entrevistas, para contar sua versão, mas recusou todas. Não queria ser conhecida como a mulher traída que se vingou. Queria apenas seguir sua vida, reconstruir, encontrar paz. Daniel respeitava isso. Ele entendia que exposição demais podia ser tão prejudicial quanto o silêncio tinha sido. Então eles simplesmente viviam um dia de cada vez, descobrindo um ao outro, construindo algo novo, sem pressa, sem pressão, 3 meses. Depois da festa, Beatriz finalmente voltou para casa. Ricardo tinha se mudado, deixado tudo para ela no acordo de divórcio. Ele não tinha forças para brigar, não tinha mais orgulho para defender. Apenas aceitou tudo e foi embora. A casa estava exatamente como ela tinha deixado, mas pareceu diferente, menos importante. Beatriz caminhou pelos cômodos, lembrando, não com dor, mas com uma nostalgia distante, como se aquela vida tivesse pertencido a outra pessoa. Em certo sentido, tinha pertencido. Daniel, ela chamou. Ele estava na cozinha preparando chá. Sim, acho que vou vender essa casa. Tem certeza? Tenho. Ela não representa mais nada para mim. É só uma construção com memórias que não quero mais carregar. Quero começar do zero, em algum lugar novo, onde cada canto não me lembre do que perdi, mas do que ganhei. E o que você ganhou? Ele perguntou, se aproximando. Ela sorriu. Eu mesma. Ganhei eu mesma de volta. A casa foi vendida em questão de semanas. Beatriz comprou um apartamento menor, mais moderno, com vista para o parque, decorou do jeito dela, com cores que gostava, móveis que escolheu, sem compromisso com o gosto de ninguém além do próprio. E pela primeira vez sentiu que tinha um lar de verdade. Não uma casa onde representava um papel, mas um lugar onde podia ser autêntica. Daniel passou a frequentar cada vez mais. Às vezes dormia lá. Às vezes apenas jantavam juntos, não tinham pressa para oficializar nada. Não precisavam de rótulos, apenas viviam. E era bom. Era leve, era honesto. Tudo que Beatriz nunca tinha tido antes. Um dia, enquanto tomavam vinho na varanda, Daniel perguntou, você se arrepende de algo? De ter exposto tudo daquele jeito? Beatriz pensou, não me arrependo. Talvez tenha sido dramático. Talvez algumas pessoas achem que foi vingança. Mas pra mim foi justiça. Foi a única forma de fechar aquele ciclo. De provar pra mim mesma que eu não ia aceitar ser vítima pra sempre. E funcionou? Funcionou. Hoje eu olho pra trás e vejo uma mulher forte. Que fez o que precisava ser feito, que não teve medo de enfrentar a verdade, mesmo quando doía. 6 meses depois da separação, Beatriz recebeu uma ligação inesperada. Era Ricardo. A voz dele estava diferente, mais suave, menos arrogante. Beatriz, sei que não tenho direito de ligar, mas preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre desculpas. Sobre responsabilidade. Estou fazendo terapia, como você sugeriu. E meu terapeuta disse que preciso fazer reparações, começando com você. Beatriz hesitou. Podemos nos encontrar em algum lugar público? Eles se encontraram numa cafeteria, neutra, sem memórias. Ricardo chegou primeiro. Parecia menor, mais velho, mais cansado. Quando Beatriz sentou, ele a olhou com uma mistura de vergonha e admiração. Você está bem? Diferente. Estou feliz. Ela respondeu simplesmente. Fico feliz por você. Ele baixou a cabeça. Eu vim pedir desculpas. Desculpas sinceras pelo que fiz, pelas mentiras,
pela crueldade, por ter te feito sentir que o problema era seu quando sempre foi meu. Eu aceito suas desculpas. Mas você não tá pedindo pra mim. Tá pedindo pra sua consciência, pra conseguir seguir em frente. E tudo bem. Você merece paz também. Mesmo depois de tudo, ele assentiu, os olhos marejados. E sobre Fernanda. Você soube o quê? Ela foi encontrada em outra cidade, aplicando o mesmo golpe em outro homem. Mas dessa vez, a polícia chegou antes. Ela foi presa. O bebê nasceu na cadeia. Beatriz sentiu uma pontada de tristeza. Não por Fernanda, mas pelo bebê. Uma criança inocente pagando pelos crimes da mãe. E a criança, Diego, assumiu. Tá criando com a mãe dele, pelo menos uma coisa boa saiu de tudo isso. Um pai que realmente quer estar presente. Ricardo concordou. Beatriz, posso fazer uma última pergunta? Pode. Você é feliz agora com o Daniel? Ela sorriu. Sou. Não da forma que eu achava que ia ser feliz. Não do jeito que sonhei quando era jovem, mas é uma felicidade real, construída em honestidade, em respeito, em companheirismo verdadeiro. E descobri algo importante. A felicidade não vem de outra pessoa, vem de dentro. Daniel me complementa, mas não me completa, porque eu já sou completa sozinha. Eles se despediram na porta da cafeteria, não com rancor, mas também sem saudade. Apenas dois estranhos que um dia dividiram uma vida e que agora seguiam caminhos completamente diferentes. Beatriz voltou para casa, para o apartamento que era só dela, e pela primeira vez em muito tempo sentiu gratidão. Gratidão por ter perdido tudo, porque foi perdendo o que descobriu. O que realmente importava, 1 ano havia se passado desde aquela festa que mudou tudo. Beatriz estava no consultório do Dr. Paulo Wu, mesmo médico que tinha revelado a verdade sobre sua fertilidade. Ela segurava um envelope nas mãos, as mãos tremiam levemente. Daniel estava ao lado dela, segurando firme, dando suporte. Dr. Paulo entrou na sala com um sorriso. Beatriz, Daniel, tenho boas notícias. Beatriz abriu o envelope já sabendo o que estava escrito, mas precisava ver com os próprios olhos. Positivo, ela estava grávida há 6 semanas, as lágrimas vieram instantaneamente, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de uma alegria profunda, de uma realização que ia muito além de estar grávida. Era a confirmação de que nunca houve nada errado com ela, que aqueles anos de culpa, aqueles tratamentos dolorosos, toda aquela dor tinha sido baseada em mentiras. Eu sabia, eu sempre soube que você conseguiria. Dr. Paulo disse gentil. Seus exames sempre foram perfeitos. Você apenas precisava do parceiro certo e do momento certo. Daniel beijou a testa dela. Vamos ter um bebê, ela sentiu, incapaz de falar, a emoção tomando conta. Depois de tudo que tinha passado, depois de toda a dor, toda a humilhação, toda a luta, finalmente algo bom, algo verdadeiro, algo que era só dela. Eles saíram do consultório de mãos dadas. O sol brilhava forte. O parque em frente estava cheio de crianças brincando, família, se rindo, vida acontecendo. Beatriz parou por um momento, respirou fundo e sorriu. Um sorriso genuíno, de alguém que tinha atravessado o inferno e saído do outro lado mais forte, mais inteira, mais ela mesma do que nunca tinha sido. Daniel, ela disse, quero que você saiba uma coisa. O que, mesmo que isso não tivesse acontecido, mesmo que eu nunca conseguisse engravidar, eu seria feliz do mesmo jeito. Porque aprendi que meu valor não está em ser mãe, em ser esposa, em preencher expectativas. Meu valor está em ser eu, autêntica, completa, inteira. Ele sorriu. Eu sei disso. E é por isso que te amo. Não pelo que você pode me dar, mas por quem você é. As notícias sobre a gravidez se espalharam rapidamente. As mesmas pessoas que tinham duvidado dela, que tinham a julgado, que tinham escolhido o lado de Ricardo, agora mandavam mensagens de parabéns, algumas sinceras, outras claramente tentando se redimir. Beatriz respondeu educadamente, mas manteve distância. Tinha aprendido que nem todo mundo merecia um lugar na sua vida, que qualidade era muito mais importante que quantidade, e que estava tudo bem deixar pessoas no passado. Carla, a antiga melhor amiga que tinha ido na festa de aniversário de Fernanda, ligou pedindo para se encontrarem. Beatriz, eu sei que estraguei tudo.
Sei que escolhi o lado errado, mas por favor, me dá uma chance de explicar, de pedir perdão. Beatriz pensou antes de responder. Carla, eu te perdoei, mas perdoar não significa voltar. Você me mostrou quem realmente é quando eu precisei. E eu acredito nas pessoas quando elas me mostram isso. Então te desejo felicidade, sinceramente. Mas não quero você na minha vida. Foi uma das conversas mais difíceis que teve, mas também uma das mais libertadoras. Porque estabeleceu limites, porque não cedeu por culpa, porque escolheu ela mesma. E isso, ela estava aprendendo, era a forma mais profunda de amor próprio. Escolher a si mesma, sempre, sem culpa, sem medo, sem necessidade de aprovação externa. A gravidez transcorreu tranquilamente. Beatriz fez questão de aproveitar cada momento, cada ultrassom, cada movimento do bebê, cada transformação do corpo. Daniel estava presente em tudo, preparando o quarto, lendo livros sobre paternidade, conversando com a barriga dela todas as noites. Era tudo o que Beatriz tinha sonhado, mas com a pessoa certa, no momento certo, da forma certa, num desses dias. Enquanto organizava as roupinhas do bebê, Beatriz recebeu uma mensagem inesperada. Era de Fernanda, ou melhor, do número dela. Beatriz, sei que não tenho direito de falar com você. Sei que causei dor, destruição, mas preciso te contar algo. Estou cumprindo pena. 3 anos por estelionato. E durante esse tempo fiz terapia, muita terapia. Descobri coisas sobre mim que nunca tinha encarado. E quero pedir desculpas, não esperando perdão, mas porque você merece ouvir. Beatriz leu a mensagem várias vezes. Parte dela queria ignorar, bloquear, seguir em frente sem dar satisfação. Mas outra parte, a parte que tinha crescido, que tinha se transformado. Entendeu que responder não era sobre Fernanda, era sobre ela mesma, sobre fechar aquele ciclo definitivamente. Fernanda, eu não sei se suas desculpas são sinceras, não sei se você realmente mudou, mas aceito. Não por você, por mim. Porque carregar raiva só me machuca. E eu escolho paz, escolho leveza, escolho seguir em frente. Te desejo sorte, de verdade. Espero que você encontre um caminho melhor. Ela não esperou resposta, apenas enviou. E bloqueou o número. Não por raiva, mas por proteção, porque sabia que não precisava manter portas abertas para pessoas que tinham sido tóxicas, que tinha o direito de se proteger, de escolher quem tinha acesso à sua vida, à sua energia, à sua paz. Daniel entrou no quarto. Naquele momento, viu a expressão dela. Tudo bem, tudo. Ela sorriu, apenas fechando mais um capítulo. O bebê nasceu numa manhã de primavera, parto tranquilo, natural. Exatamente como Beatriz tinha sonhado. Uma menina pequena, perfeita, com olhos curiosos e mãozinhas que se agarravam forte. Quando colocaram a bebê nos braços dela, Beatriz chorou. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de cura, de realização, de um ciclo que finalmente se fechava da forma mais bonita possível. Daniel estava ao lado, os olhos também marejados. Ela é perfeita, igual você. Beatriz olhou para ele, para a filha, para a vida que tinham construído juntos, e sentiu uma gratidão profunda, não pelo bebê, mas por tudo que tinha acontecido antes. Porque sem a dor, sem a traição, sem a perda, ela nunca teria descoberto sua força, nunca teria se reconstruído, nunca teria encontrado Daniel, nunca teria se tornado a mulher que era agora. Eles deram o nome de Helena para a menina, que significa luz, porque era exatamente isso que ela representava. Luz depois da escuridão, esperança depois do desespero, vida depois da morte simbólica. As primeiras semanas foram de adaptação, noites sem dormir, aprendizados, descobertas, mas também de uma felicidade que Beatriz nunca tinha experimentado. Uma felicidade que vinha de dentro, que não dependia de ninguém, que era dela inteira, completa. Um dia, quando Helena tinha 3 meses, Beatriz estava no parque com ela. Daniel tinha ido comprar café. Ela sentou num banco, olhando a filha dormir no carrinho, e por um momento permitiu-se olhar para trás, para tudo que tinha acontecido. A traição, a humilhação,
a dor, a investigação, a revelação pública, a reconstrução, e percebeu algo fundamental. Não se arrependia de nada, porque cada passo daquele caminho tinha sido necessário. Cada dor tinha ensinado algo. Cada perda tinha aberto espaço para algo novo. Cada momento de escuridão tinha mostrado o quanto ela era capaz de ser sua própria luz. E agora, sentada naquele banco, com a filha dormindo tranquilamente, com um homem que amava de verdade, esperando com café, com uma vida que tinha construído do zero. Ela finalmente entendia. A história nunca tinha sido sobre vingança, nunca tinha sido sobre Ricardo ou sobre Fernanda, ou sobre provar algo para alguém. A história sempre foi sobre ela, sobre Beatriz, sobre uma mulher que teve a coragem de olhar para a verdade, de enfrentar a dor, de se reconstruir e de escolher viver, realmente viver. Não apenas existir, não apenas sobreviver, mas viver com autenticidade, com propósito, com amor próprio. Daniel voltou com os cafés. Sentou ao lado dela. Em que você está pensando? Beatriz sorriu. Em como a vida é estranha. Há 1 ano eu estava destruída, achando que tinha perdido tudo. E hoje aqui, com você, com Helena, percebo que na verdade eu ganhei tudo. Ganhei eu mesma. E essa, descobri, é a maior vitória de todas. Eles ficaram ali, os 3, vendo o sol se pôr no horizonte. Uma pequena família construída sobre verdade, sobre honestidade, sobre respeito. E Beatriz soube, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que nunca mais permitiria que alguém a fizesse sentir pequena, ou insuficiente, ou defeituosa, porque tinha aprendido a lição mais importante de todas, que o amor mais importante, o único que realmente importa, é o amor que temos por nós mesmos. E quando temos isso, quando realmente nos amamos, nos respeitamos, nos valorizamos, nada, absolutamente nada, pode nos destruir. Podem nos derrubar, podem nos machucar, mas destruir nunca. Porque a pessoa que realmente se conhece, que realmente se ama, né? Sempre encontra forças para se reerguer. Sempre encontra luz na escuridão. Sempre encontra um caminho, mesmo quando parece que não existe nenhum. E essa é a verdadeira história de Beatriz. Não a história de uma mulher traída que se vingou, mas a história de uma mulher que perdeu tudo e descobriu que nunca precisou de nada além de si mesma para ser completamente feliz, para ser completamente inteira, para ser completamente livre. Anos depois, quando Helena perguntou sobre o pai, sobre por que tinha 2 sobrenomes diferentes, Beatriz contou. Contou com honestidade, com maturidade, sem raiva, sem rancor, apenas a verdade. E Helena, sábia como crianças podem ser, disse algo que ficou para sempre. Então você é forte, mamãe, muito forte, porque não desistiu nem de você, nem de mim. E Beatriz percebeu que essa era a maior herança que podia deixar, não dinheiro, não bens, não uma vida perfeita, mas a lição de que não importa quantas vezes caímos, sempre podemos escolher levantar. Não importa quantas vezes nos machucam, sempre podemos escolher curar. Não importa quantas vezes perdemos, sempre podemos escolher recomeçar. Porque a vida, a verdadeira vida, não é sobre não cair, é sobre aprender a se levantar, sempre quantas vezes forem necessárias, com dignidade, com força, com amor próprio. E assim termina essa história. Não com vingança, não com ódio, mas com paz, com cura, com a certeza de que às vezes perder tudo é exatamente o que precisamos para descobrir quem realmente somos. E que essa descoberta, por mais dolorosa que seja o caminho, vale cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor, porque no final nos encontramos e não existe tesouro maior que esse,